Olá, muito boa tarde para você. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Axé e frevo são alguns dos estilos musicais guiados pela guitarra baiana, um instrumento que marca a nordestinidade. Vamos a mais uma matéria da série Som do Nordeste. Este som é conhecido, não é mesmo? E você deve estar aí lembrando de vários momentos que viveu pulando e dançando ao som desse instrumento. Foi em 1950 que Dodô e Osmar criou o trio elétrico e o pau elétrico, que mais tarde ficaria conhecida como guitarra baiana. Como uma das peças principais para a evolução musical nos carnavais, a guitarra baiana carrega características culturais com toda a sua particularidade. O instrumento em si, ele derivou de um cavaquinho, os braços foram construídos a partir de um braço de cavaquinho, tem afinação de bandolim e violino. Na verdade, ela não teria toda essa ênfase, essa história, se não tivesse, como eu digo, essa virtuose de Armandinho, que criou uma linguagem nova para o instrumento. A forma como ele toca, a eletricidade que ele imprime ali na guitarra, tocando os frevos do trio elétrico, algumas informações que começou com as informações do frevo pernambucano, ele transferiu para toda essa eletricidade. Então o som dela, aquele som rasgado, que me lembra coisas da minha infância, como carro de boi, para a gente que é aqui de Sergipe. Em Porto da Folha eu ficava na janela pequeno, lembro dessas cenas, os carrinhos de boi descendo ali a serra para ir montar as feiras lá. Então aquela frequência aguda e rasgando, e gritante ali, eu associei quando vi pela primeira vez, morava na Vila Militar aqui em Aracaju, quando eu escutei uma música de Caetano Veloso sendo interpretada por a guitarra baiana de Armandinho, atrás do trio elétrico. Aquilo ali foi impactante. E daquele dia eu me apaixonei pela guitarra baiana. Para chegar até nós, a guitarra baiana passa pelas mãos de profissionais que trabalham com a construção e manutenção de instrumentos musicais. Conheça agora os passos para a fabricação desse instrumento. Partindo do princípio que todo instrumento de corda, você tem campo harmônico, que é a distância, campo harmônico, a distância do nut para o cavalete. Você tem uma coisa que deve ser respeitada, a distância desses trastezinhos, desses ferrinhos entre um e outro, deve ser respeitado. Então, com esse eixo construído, a forma é relevante, é irrelevante, aliás. A forma que você quiser dar um instrumento, Então, o passo principal é conhecer a parte matemática e física do instrumento. E foi como uma forma de terapia que Elifas começou a ter os primeiros contatos com a construção de instrumentos. 21 anos atrás, eu tive um problema de saúde e fui para Salvador me tratar no São Rafael. E na ocasião do encerramento lá do tratamento, eu fui para Itaparica, terra das madeiras, do cedro e tal. Fui descansar do tratamento. E tinha uma figura, Júnior Fartes, que era muito amigo e tal, e ficou comigo. Foi uma coisa mais lá na Vila Militar mesmo. O pai dele era militar, foi coronel do Exército aqui, ficamos amigos. E ele tocava muito e sabia muito da parte mecânica do instrumento. Eu sabia manipular madeira, eu tinha toda essa liberdade de esculpir, desenhar. Minha vida artística mesmo vem do desenho. Trabalhei em agências, trabalhei em televisões, então era uma coisa que a maquete do instrumento não foi difícil para mim. Juntando o conhecimento dele, então em Itaparica a gente criou a primeira guitarra, ele queria fazer, eu já conhecia alguns luthiers em Salvador, eu não sabia nem o termo que era, na verdade. E eu introduzi a Floyd Rose, eu já saí colocando tudo que aprendi ali com o Júnior, e a gente eu fiz, na verdade, o Júnior não queria mais continuar. Aí eu tirei o JRE e criei a marca Elifa Santana e criei a primeira guitarra baiana com Floyd Rose, e essa guitarra Armandinho passou 10 anos com ela. Para botar uma nova na mão dele foi muito complicado. Com alegria e muita música, os carnavais de hoje contam com a presença da guitarra baiana, que possui um som característico e sempre arrasta multidões. O NIT Notícias fica por aqui. A você uma ótima tarde e até amanhã.